Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora o estudo da segunda lei da termodinâmica, também conhecido como estudos de máquinas térmicas, tá? A gente vai falar sobre o que é uma máquina térmica e como ela opera. Dessa forma, nós conseguiremos formular uma lei muito importante, que é essa segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá? Aqui tem representado aqui uma máquina térmica, você pode chamar de motor. Motor de carro, por exemplo, é uma máquina térmica, tá? E aqui, essas duas bolinhas representam as duas fontes. Quando eu falo as duas fontes, eu estou falando da fonte que fornece calor e a fonte que faz com que eu tenha uma perda de calor. Não é que faz com que, mas que representa o produto final da minha energia, que é menor do que o inicial, e a gente já vai falar o porquê. Quando eu falo que o produto final é menor do que o inicial, a gente vai imaginar da seguinte forma, ó. A parte da fonte quente, a gente vai chamar de QF, ou QQ, desculpa, fonte quente, que é a quantidade de calor que está sendo fornecida para aquela máquina térmica para o meu motor. O que o motor faz? O motor ele vai pegar essa energia e vai realizar trabalho. Ele vai utilizar essa energia. Só que, quando ele utiliza essa energia, acontecem sucessivas transformações dessa energia. E isso faz com que, no meio desse caminho de transformações, eu tenha perda, tá? Eu tenha parte dessa energia perdida. Então, eu tenho a energia que eu utilizo, que a gente vai chamar de trabalho. Então, o trabalho é uma parte desse que é a nossa fonte quente, e a gente vai falar que no final eu tenho uma fonte fria, né, que é o que sobra da energia inicial. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu tenho uma máquina que realiza trabalho, a gente vai chamar de trabalho do ciclo. A gente vai falar que a máquina vai realizar um ciclo quando ela realizar um trabalho, tá? Quando ela utilizar a parte dessa energia quente aí, que é a fonte, né? A energia total fornecida, beleza? Então, a gente vai conseguir equacionar isso daqui, tá? Como que a gente equaciona isso? Bom, de novo, isso daqui, a fonte quente é o todo. O todo, ele é representado por quem? Pelo trabalho mais o que eu perdi, certo? Portanto, eu vou ter aqui que o meu total, a minha energia total, tem que ser igual à energia que eu utilize. Trabalho do ciclo eu vou chamar só de trabalho, tá, galera? Mais o que eu perdi, o cedido para o meio ambiente. Ou seja, se eu isolar o meu trabalho, eu posso passar o que eu perdi para o lado de lá. Então vai ficar o total, o trabalho, quer dizer, o que eu utilizo, né? É o todo menos o que eu perdi. Faz sentido, né, galera? Faz sentido. Agora vamos deixar isso daqui separadinho. Ó, deixa separadinho aqui. E vamos analisar se essa máquina térmica é uma máquina térmica de alto rendimento ou baixo rendimento. Quando eu falo que algo rende bem, significa que ele opera realizando aquilo que eu quero com altíssima eficiência. Então, isso significa ter um alto rendimento. Ele opera utilizando o que eu estou fornecendo, certo? E me retornando em alta eficiência. Ou seja, uma máquina de alto rendimento é uma máquina que realiza bem aquilo que eu quero. Uma máquina de baixo rendimento seria uma máquina que não realiza bem o que eu quero. Se a gente está falando de calor, né, significa que uma máquina térmica de alto rendimento é aquela que utiliza a maior parte do que ela recebe. E uma máquina térmica de baixo rendimento utiliza pouco. E para falar sobre isso, a gente vai falar de porcentagem, pessoal. Porcentagem. Não pode ter dúvida em porcentagem, hein? Porcentagem é de boa, galera. Vamos lá. Vamos falar sobre o rendimento dessa máquina, ok? Então, eu vou colocar aqui no cantinho. Vamos falar só sobre o rendimento dela. Ó, isso daqui é importante para falar do rendimento, tá? Professor, você já falou da segunda lei? Estou falando. A gente vai concluí-la, tá? Então, falando sobre o rendimento da minha máquina térmica,
E a gente vai chamar o rendimento desse N puxadinho assim, ó, tá? Ó, falando do rendimento, vamos lá. Vamos supor que eu queira saber o rendimento da minha máquina. O rendimento da minha máquina vai ser esse Nzinho aqui. Se eu quero comparar, se eu quero saber o quanto ela rende, o quanto ela é eficiente, bom, eu preciso saber primeiro o quanto eu recebo de energia, quanto essa máquina ganha e o quanto ela utiliza desse total. Então, num grau comparativo, a gente sempre compara essas relações numa razão. Então, o que eu uso é o trabalho do ciclo. Portanto, aqui, ó, vai ser trabalho comparado com o total. Veja, o total, galera, sempre é maior do que o que eu utilizo, porque parte do total é perdido aqui, ó. Concordo? Portanto, essa relação sempre dá menor do que 1. Logo, eu posso falar que esse n, ele sempre vai estar, é sempre um resultado, ó. Ele é sempre um resultado que é maior ou igual a zero e menor ou igual a 1, ou seja, ele é 0, alguma coisa. Ou seja, isso é uma porcentagem. 1 representa 100%, certo? E todos os valores decimais serão representativos de porcentagens. Logo, como a gente vai trabalhar isso aqui e chegar propriamente na segunda lei da termodinâmica? Ó, sempre que precisar calcular o rendimento de uma máquina, pode utilizar essa relação aqui. Opa, fazer assim é melhor. Sempre que precisar calcular o rendimento de uma máquina, é o trabalho do ciclo sobre a sua fonte quente, sobre sua energia total fornecida. Agora, olha qual é o desdobramento disso. Veja, trabalho não é calor total menos o cedido, menos o que eu perdi. E isso é o trabalho. Então, no lugar desse trabalho aqui, ó, no lugar deste cara aqui, ó, eu vou substituir a expressão desse cara, que é a mesma coisa, né? Substituindo aqui, eu vou falar para você então que o rendimento será descrito como fonte quente, que é o total, menos o perdido, que é a fonte fria, dividido pelo total. Agora, matematicamente, eu vou separar as duas frações. Eu vou colocar assim, ó. Como isso é uma subtração sobre o mesmo denominador, eu posso escrever assim, quente. Opa, aqui é o total também, né? Fonte quente. Quente sobre quente, menos frio sobre quente. Fonte fria sobre a quente. Agora, olha isso daqui. Tá vendo essa divisão? Essa divisão não dá 1. Portanto, olha só. Isso aqui vai ficar escrito como 1 menos fonte fria sobre fonte quente. E nós sabemos, pelas definições, que essa parte fria, que é quem está em cima da fração, é sempre menor do que a parte quente, que é o total. Porque é o que eu perco sobre o total. O total é sempre maior do que quanto eu perco. Então, a nossa conta é sempre 1 menos um número decimal. Ou seja, galera, o 1 ele não representa o 100%. E essa conta não dá sempre menor do que 1. Isso daqui dá sempre menor do que 1. O resultado desse rendimento é sempre menor do que 1. O que isso significa? Significa que meu rendimento é sempre menor do que 100%. Tá aqui a segunda lei da termodinâmica, galera. Uma máquina térmica, ela nunca tem 100% de eficiência, pois eu sempre tenho uma parte que é cedida. E como eu relaciono isso matematicamente? Nesta relação aqui, 1 menos perdido sobre total. Tudo bem, galera? Essa daqui é a segunda lei da termodinâmica. Essa daqui é o nosso estudo em cima de máquinas térmicas, tá bom?